Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Bem, hoje é terça-feira, mais um dia aí que está começando. Então, aqui nós estamos na nossa Semana da Economia. Estou trazendo informações aqui, né, no nosso programa, sobre economia. Então, ontem eu abri sobre os conceitos, né, trouxe aqui alguns conceitos, algumas características, né, de como a economia se define e fiz algumas relações, assim, para você entender, porque o meu principal objetivo é que você possa compreender e conseguir associar, né, a sua vida à economia e vice-versa. E assim como eu também, né, mencionei que eu estaria hoje trazendo sobre o sistema econômico, né? Vai estar dando continuidade, na verdade, né? Vai estar aqui um assunto vai estar complementando o outro. Então, baseado nos conceitos que a gente viu de economia, né? Antes de trazer aqui logo sobre o sistema econômico, eu queria aqui trazer uma frase para vocês que o autor chamado Menkyo, ele deixou, né, em um dos livros dele, uma frase onde ele citou que a economia ela não tem nada de misterioso, né, para as pessoas. Por quê? Porque ele trouxe assim como um resumo da definição de economia que ela consiste nada mais nada menos do que a interação das pessoas, né? Como um todo no mundo e em várias regiões, essa interação, né? Onde existem as movimentações, né? Existem ali as trocas. Então, esse movimento ele está, né, totalmente ligado ao conceito de economia. Então, observando dessa forma, né, se torna mais simples e por isso que não há mistério. E é nessa frase que eu me apego, né, em estar apresentando aqui para vocês esses temas de economia, para que vocês possam realmente relacionar a nossas vidas, né? Vocês possam entender o quanto a economia realmente está inserida nas nossas vidas. E maior, meu maior objetivo, na verdade, como educadora financeira, é justamente trazer esse conceito de economia dentro, né, dos meus projetos e do meu trabalho, para que vocês possam realmente, né, cada vez que vocês forem aprendendo, né, a lidar com a vida financeira, cada vez que vocês forem colocando em prática, até mesmo pessoas que venham precisar resolver problemas, pessoas que venham, né, estar precisando se organizar melhor, realizar, né, determinados sonhos e objetivos que não estão conseguindo. Então, vários tipos de trabalho, né, de tarefa, de atividade que pode estar sendo desenvolvido a partir da educação financeira, eu quero estar sempre inserindo, né, esses conceitos da economia. Então, o conceito de hoje é o sistema econômico. Como é que a gente pode compreender melhor, né, o que é o sistema econômico? Então, o sistema econômico, primeiramente, eu posso aqui, né, para resumir, dizer aqui que ele consiste simplesmente em toda a movimentação, né, e acontecimentos que ocorrem na vida econômica no cotidiano, né, das pessoas, dos mercados, no geral mesmo. Mas toda essa movimentação, que a gente poderia aqui também chamar de funcionamento da economia, consiste no sistema econômico. Então, para explicar um pouco melhor, vou preferir aqui estar trazendo uma comparação. Então, quando a gente fala em sistema, eu mesma lembrei logo dos sistemas que regem o nosso corpo, né, que fazem parte do corpo humano. Então, quais são esses sistemas que a gente conhece? Estou lembrando aqui que tem o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema digestivo. Então, desses aqui que eu estou lembrada aqui agora, rapidamente, né, são aqueles sistemas que cada um tem a sua composição de órgãos, né, e juntos ali eles funcionam e trazem aquela função, né, para o nosso organismo. Então, por exemplo, no sistema respiratório, nós temos o coração, né, que é considerado um órgão vital, mas tem muitos outros órgãos, né, assim como as artérias, as veias, que estão ligados no coração, né? E assim, o bombeamento do coração, ele faz o nosso sangue circular e, enfim, né? Não estou aqui explicando biologia, só para fazer uma comparação mesmo. E assim como também a gente poderia falar sobre o sistema respiratório, onde tem os pulmões, o diafragma, e assim, né? Aqueles órgãos ali, né? E fora os órgãos, a gente sabe que nosso corpo também é composto por tecidos, por células, né? E as células, inclusive, que são
minúsculas, né? Chegam a ser microscópicas, elas parecem invisíveis, mas a gente sabe o quanto elas são importantes, né? Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Justamente para que você possa entender que, no meu caso aqui, eu poderia considerar que nós, como seres humanos, indivíduos, né, de forma separada, a gente pode estar sendo, nesse sistema econômico, pode estar sendo considerado como as células. Por que eu estou falando isso? Porque justamente dentro da economia, né, a visibilidade está tão grande em cima das empresas, em cima do mercado, em cima dos bancos, em cima do governo, que a gente fica minúsculo. Porém, a gente existe, assim como as células, mesmo a gente sendo praticamente invisível dentro da economia, porque nós somos considerados como os indivíduos, como os consumidores, assim como também as células, né? É diferente quando a gente fala dos órgãos, cada órgão tem o seu nome específico. A gente conhece, como eu falei, o coração, o pulmão, aí vem, né, o estômago, tem vários órgãos que a gente tem, né? Que a gente já conhece logo porque são visíveis, né? Porque tem aquele funcionamento que a gente consegue enxergar melhor. Mas as células, a gente sabe que é importante. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber, né, que com os estudos, com o avanço, o conceito, né, e as definições em relação às células, as características delas, são mais visíveis, são mais estudadas, né, digamos assim. Então, a gente consegue observar, né, que houve uma certa atenção mais voltada para as células, digamos assim, principalmente depois de uma doença chamada câncer, onde a gente sabe que ela é proveniente de células cancerígenas. A pessoa ela pode desenvolver células cancerígenas em determinado local do corpo. Então, assim também nós somos células. Inclusive, eu desejo profundamente que nenhum de nós sejamos células cancerígenas ou que nenhum de nós venhamos desenvolver essas células que possam se tornar um câncer na sociedade, não é mesmo? Então, por isso que eu realmente trago essa importância da educação financeira, a importância, né, de dentro desse conceito eu estar aqui incluindo a economia para que você realmente, né, venha estar sendo essa célula positiva, essa célula, né, produtiva dentro, né, do nosso sistema econômico. Então, eu trouxe aqui um breve apanhado sobre como funciona o nosso corpo, somente para poder fazer essa comparação, que da mesma forma como os sistemas, né, do nosso organismo, o sistema econômico, né, no mundo, assim como também nos países e como eu tenho falado, né, vai decrescendo, né, em termos de estado, municípios, né, ou alguma região específica, mas o sistema econômico é isso. Como eu falei, ele envolve, né, essa movimentação dos acontecimentos na vida econômica e ele depende, né, dessa interação entre o mercado, governo, bancos, empresas e também nós, né? Que a gente poderia, como eu falei aqui, ser considerados células, mas não significa que o fato da gente ser como se fosse considerar invisíveis, né? Por a gente estar dentro de um contexto onde eles não vão, né? Assim como eles falam sobre as empresas, né? Existem empresas grandes como Petrobras, Nestlé, né? Existem, né, os grandes bancos aí, como o Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, né, que são conhecidos como o nome mesmo. Então ninguém vai ficar falando assim, Luciana, Silvia, Mariana, João, Felipe. Então na economia a gente sabe, né, que o nome específico de cada ser humano fica praticamente impossível de ficar citando. Então por isso que nós estamos dentro de um conjunto, assim como as células, que a gente tem nossa denominação, que são indivíduos e também como consumidores. Então, a gente, né, faz parte de toda forma. Então, não vamos ficar aqui atentando para. Então, no caso, vocês não precisam se preocupar com o fato, né, de nós sermos assim tão pequenininhos, digamos assim, né, comparado com as empresas, com as grandes, né, os grandes conglomerados que existem por aí, e acreditando que a economia é somente isso, né, que só isso aí é que é mensurado na economia, que é importante, né, e nem tampouco resumir a economia somente no PIB, na renda per capita, apesar de que, né, dentro desses conceitos, né, que futuramente eu vou estar trazendo, né, ainda essa semana, na verdade, mas sempre, como eu tô falando, né, tenho falado bastante aqui, inserindo a vida, né, individual, né, de cada um de nós, como seres humanos, como é que a gente está inserido e como é que a gente pode enxergar isso. Então, como eu falei aqui, volto a falar, não precisa se preocupar em você achar ou imaginar, né, que você tá, é como se fosse um peixe, né,
fora d'água ou como se fosse, né, uma pecinha assim leve que está ali boiando num grande oceano. Pode parecer isso, mas é como eu já falei, a gente está inserido na economia, nós somos importantes da mesma forma como as células no nosso corpo são importantes, né? Apesar dos sistemas e dos órgãos serem mais visíveis, mas as células também estão presentes e são importantes. Elas têm um funcionamento no nosso corpo como um todo, né? Assim como nós aqui também, cada um com seu perfil, cada um com seu, né, com sua maneira, com a sua movimentação, é importante para a economia. Então, esses conteúdos que eu vou estar trazendo, né, nos próximos dias sobre economia, vai estar abrindo mais os seus olhos para que você possa conseguir se enxergar, né, dentro desse contexto. Como eu falo aqui sobre PIB, sobre renda per capita, né, sobre esses é, essas pesquisas, essas estatísticas que são, né, apresentadas o tempo todo, essa questão aí do dólar, são várias informaçõezinhas, vários critérios, né, que fazem parte da economia em si e que às vezes a gente recebe aquela informação, a gente observa, a gente assiste ali, vê rapidamente, né, um noticiário de TV ou a gente lê, né, na internet. Antigamente era o jornal, mas hoje eu nem vou mencionar o jornal, porque são poucos os que acompanham, né, o jornal assim físico, né, em papel, porque a gente tem aí, né, vários sites de notícias, várias formas, né, de estar chegando nas notícias. Então, tudo isso aí a gente vê informações. Tem muita gente que olha para aquilo ali, né, às vezes as interrogações vêm na cabeça, às vezes nem interrogações, mas, né, muitos é, 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 pontinhos assim de muita dúvida, justamente porque a pessoa olha para ali e ela não se enxerga naquilo, não consegue entender. E é como eu falei aqui, eu não estou aqui para decifrar, né, gráficos, nem fórmulas, nada assim complexo, para que você faça um cálculo e consiga encontrar, né, uma porcentagem, qual porcentagem você faz parte do PIB, digamos assim. Não é exatamente isso o que eu quero, né, nem no que você precisa, mas o que eu acredito realmente que você precisa é que você consiga se enxergar, né? Como você está inserido nesses conceitos da economia. Então, hoje eu trouxe aqui o sistema econômico, e já falei, né? Já trouxe aqui a comparação. Você e nós aqui, né? Os indivíduos, nós somos as células do sistema econômico, né? Assim como a gente pode considerar aí empresas como órgãos, né? Os grandes conglomerados, essas associações, o governo, a gente poderia considerar como se fosse, né, um sistema específico, mas o sistema econômico em si, né, é composto por esses órgãos maiores, mas nós, como células, somos também de extrema importância para esse funcionamento. Então, nós vamos estar, né, dando continuidade nos próximos dias aí sobre esses pontos, né, específicos. Amanhã vou estar trazendo alguns conceitos menores, como PIB, renda per capita, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre custos, né? Qual é a visão de custos em relação a nós, né? Como seres humanos, como indivíduos. Então, assim, são alguns conceitos menores que eu vou trazer amanhã para a gente poder, né, dar continuidade aqui sobre o sistema econômico, porque logo mais, depois que eu trouxer esse apanhado aqui para vocês entenderem, eu vou estar trazendo também sobre o desenvolvimento econômico, mas para a gente conseguir, né, ter essa compreensão de desenvolvimento econômico, né, de um local, né, de um estado, de um país, e que a gente também consiga estar, né, se vendo nisso, que a gente possa também trazer essa visão para dentro da nossa vida, como é que a gente pode estar também enxergando esse desenvolvimento na nossa vida. Mas antes disso, eu vou estar completando esse tema de hoje, falando um pouco mais esmiuçado desses detalhes menores, né, para que vocês possam compreender. Então, muito obrigada mais uma vez por essa participação aí de vocês, que vocês possam estar, né, interagindo aí dentro de vocês, esses conceitos possam estar realmente despertando o entendimento, esse interesse, né, e que possa estar realmente iluminando a mente de vocês e os olhos de vocês com relação, né, a toda essa questão aí de dinheiro, vida financeira. Então, dentro da economia, eu quero que você enxergue isso. Então, muito obrigada mais uma vez. Tenha uma ótima terça-feira. Então, amanhã nós vamos aqui estar dando continuidade através de alguns conceitos menores dentro da economia. Um grande abraço para vocês.